Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zarur responde. A lição de hoje é: as nações nada valem para Deus. Publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 29 de maio de 1970. As lições do Centro Espiritual Universalista da LBV serão brevemente coisa fácil de entender, inclusive o Apocalipse de Jesus. Como o Espírito da Verdade interpreta a passagem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos 22 a 30. A passagem é esta: todos lhe davam testemunho e, tomados de admiração ante as palavras cheias de graça que lhe saíam da boca, diziam: não é este o filho de José? Jesus então lhes disse: sem dúvida me aplicareis o provérbio: cura-te a ti mesmo, ó médico. Faze no teu país as grandes coisas que, segundo ouvimos, fizeste em Cafarnaum. Mas em verdade vos digo que nenhum profeta é bem aceito em sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel ao tempo de Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome assolou toda a terra. Entretanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma, que era viúva em Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel ao tempo do profeta Eliseu, e, no entanto, nenhum deles foi curado, só o sendo Naamã, que era da Síria. Todos os que se achavam na sinagoga, ouvindo-o falar desse modo, se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade
e o levaram ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada a cidade, para o lançarem de lá abaixo. Jesus, porém, passando entre eles, saiu dali. Não vos deve causar espanto a interrogação. Não é este o filho de José? Sabeis que, para o povo da Galileia, para os hebreus, como para os outros homens, Jesus, durante a sua missão terrena, era fruto da concepção humana, tendo Maria por mãe e José por pai. Só depois de finda aquela missão e divulgada a revelação, que se conservara até então secreta, feita pelo anjo a Maria e José, foi que Jesus passou a ser considerado filho da Virgem e de Deus, mediante concepção e nascimento miraculosos, divinos, por obra do Espírito Santo. Só então a crença na sua divindade germinou na mente dos discípulos, que interpretavam ao pé da letra as palavras "meu Pai", ditas por ele, referindo-se a Deus. Em suma, achavam que somente a origem divina do Mestre explicava os fatos chamados milagres, aos que, na sua orgulhosa incredulidade, se negavam a aceitá-lo como o ungido do Senhor, conforme declarou ao terminar a leitura do trecho de Isaías, cujas palavras confirmara dizendo: "Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem aceito em sua terra." Jesus deu um ensinamento destinado, da mesma forma que todos quantos saíram de seus lábios, a produzir frutos naquele momento e no futuro. Suas palavras, nos versículos 26 e 27, visavam a fazer sentir aos judeus que as nações nada valem para o Senhor e que a seus olhos só tem valor a virtude. Objetivavam tornar-lhes patente o tamanho do orgulho que os impelia a se considerarem os únicos a quem Deus dispensava suas graças. O povo preferido, merecedor de todos os privilégios. Que nenhum dos povos e nações da atualidade se deixe levar por esse orgulho, porque Deus olha para todos os seus filhos com igual amor. Os únicos privilegiados são os que têm maiores méritos, sejam quais forem seus cultos e nacionalidades. Chamamos vossa atenção para os últimos versículos 29 e 30. Admitir seja possível um homem qualquer desaparecer das mãos de inimigos encarniçados, decididos a sacrificá-lo? Podeis admitir que o caráter de Jesus se coadunasse com o emprego de algum miserável subterfúgio para alcançar a piedade ou o perdão de algozes
dispostos a precipitá-lo do cimo da montanha abaixo? O certo, porém, é que Jesus desapareceu do meio deles. Que conclusões tirais desse desaparecimento, fato que muitas vezes se repete no curso da sua missão, da sua aparente vida humana, antes e depois da época chamada ressurreição? Jesus, no instante mesmo em que ia ser atirado na montanha abaixo, saiu dali, foi-se embora, passando por entre os que o haviam conduzido, por entre os que o rodeavam, por entre a multidão, fazendo cessar a tangibilidade do seu corpo perispirítico. Ele se libertou das mãos que o seguravam fortemente e desapareceu das vistas de todos. Ao mesmo tempo em que fazia cessar aquela tangibilidade, os que o cercavam, impedindo-lhe a passagem, foram, por efeito de ação magnético-espiritual, tomados de vertigem. Aqueles que o agarravam, largaram-no, sem saber por que motivo o faziam, e notando o seu desaparecimento, acreditaram que se havia ocultado sob a proteção de cúmplices. Ora, sabeis que influência pode o mundo invisível exercer sobre a vossa organização. De que natureza é a influência que, instantaneamente, vos força a ter um só pensamento, a só pensar num determinado ato, sem que tenhais consciência do tempo decorrido enquanto estivestes assim absortos? O cérebro, em tal caso, fica num estado de atonia, por efeito do magnetismo espiritual e também da ação dos fluidos que o envolvem. Os espíritos superiores que se agrupavam em torno de Jesus e daqueles que o rodeavam atuaram sobre eles, produzindo-lhes uma espécie de vertigem. Dizemos vertigem porque naquele momento, influenciados pelos fluidos que os espíritos espalhavam sobre eles, produzindo uma ação magnética, os que cercavam Jesus tiveram detido o curso de seus pensamentos e assim o viram desaparecer sem que no primeiro instante se apercebessem de que o prisioneiro lhe escapava. Só se inteiraram dos fatos depois que deixaram completamente de vê-lo. Sendo grande a multidão, a ação espiritual se exerceu apenas sobre os que, por estarem mais próximos, podiam observar a saída, entre aspas, de Jesus. Dás muita importância a estas explicações e elas a têm, com efeito, porque evidenciam a natureza do corpo do Cristo, humano na aparência, mas na realidade perispiritual, estranho à vossa humanidade. Tudo tem sua razão de ser na aparente vida humana de Jesus, nos acontecimentos que se encadeiam durante o curso de sua missão terrena, quer como exemplo ou lição, quer
para que os homens da época dessem crédito à sua humanidade corpórea, ou delas se convencessem que era ainda para, ao mesmo tempo, deixar em germe no seio deles, com vistas ao futuro, os elementos das provas da natureza puramente perispirítico tangível do seu corpo. Efetivamente, só a luz do cristianismo do Cristo, tão diferente do cristianismo fabricado pelos homens, a natureza perispiritual do seu corpo poderia explicar como explica, tornar compreensíveis e admitidos fatos inexplicáveis por outra forma e que seriam absurdos, impossíveis, absolutamente inadmissíveis se Jesus tivesse sofrido a encarnação humana tal qual a sofreis, se houvesse tido um corpo igual aos vossos. Não confundais a influência que acabamos de descrever e que os espíritos superiores exerceram sobre os homens no alto da montanha de Nazaré, com a influência que, em certos casos, os espíritos podem exercer sobre algumas pessoas, consistindo em lhes produzir uma espécie de cegueira ou de miragem, com o fim de lhes tirar a visão do que se passa e representar-lhes um outro fato. Isto entra em uma ordem mais ou menos complicada de fenômenos que oportunamente vos iremos explicar.